Em João, 1 de João, capítulo 5, versículo 3, nós vamos ler: amar a Deus. Amar a Deus significa obedecer aos seus mandamentos. Amar a Deus significa obedecer aos seus mandamentos. Bom, que mandamentos são esses? Aí nós temos que descobrir. Então, se nós formos no capítulo 4, de 1 de João mesmo, lá no versículo 21, está escrito assim: e foi o próprio Deus quem nos deu este mandamento. Olha aí a resposta de mandamento para João. 1 de João 4, 21. E foi o próprio Deus quem nos deu este mandamento. Qual é o mandamento? Quem ama a Deus, que ame também a seu irmão. Aí está o mandamento de Deus, sobre o qual João fala que não é difícil obedecer esse mandamento. Você tem que amar a Deus, ame a Deus, e que ame também a seu irmão. É a relação vertical, Deus, e a relação horizontal, o seu irmão. Pronto. Aí está a resposta para João. João capítulo 5, né? Eu estou aqui no 4, vamos para o 5. Capítulo 5, versículo 3. Amar a Deus significa obedecer os seus mandamentos. Aí nós vimos o que é obedecer os mandamentos. É a relação Deus e irmãos. Assim nós estaremos amando a Deus. Lá no versículo 21 do capítulo 4 de 1 de João. Nós vamos ver o que é esse mandamento aqui. Amar a Deus significa obedecer aos seus mandamentos. E esses mandamentos estão explícitos em João mesmo, no capítulo 4, no versículo 21. Esse mandamento de Deus, sobre o qual João está colocando, não é os 10 mandamentos. Estava neste mandamento aqui. Quem ama a Deus, que ama, deve amar também o quê? Os seus irmãos. Este é o mandamento que devemos obedecer, que diz aqui, amar a Deus. Se você ama a Deus, significa obedecer a seus mandamentos. Que mandamento? Amar a Deus, e quem ama a Deus ama os seus irmãos. Aí está, né? Ele continua aqui. E os seus mandamentos, na realidade, não são difíceis. Não são difíceis. É muito simples. É amar a Deus, a relação vertical, e amar a seu irmão, é a relação horizontal. Aí amamos a Deus. Está vendo o mandamento de Deus? O capítulo 4 explica direitinho o que é o mandamento de Deus, no versículo 21. E João diz: quem amar a Deus significa, qual recado? Obedecer os seus mandamentos. E o seu mandamento é esse, lá diz, que você ame a Deus e seus irmãos. Aí você realmente ama a Deus. E esse mandamento, na realidade, que diz, não é difícil. E nós vimos como que nós devemos amar nossos irmãos, através de Cristo, através da comunicação de Cristo, cada um comunicando ao outro a sua revelação, o seu entendimento. Porque quando nós lemos a Bíblia, o Espírito Santo ilumina aquelas palavras para nós. E então, com aquela luz, nós podemos passar, compartilhar com o outro irmão. Isto é o amor de Deus, um amor que se faz através de Cristo,
compartilhar Cristo, compartilhar a palavra. Quem ama a Deus dessa maneira, ama realmente a Deus e está cumprindo os seus mandamentos, amando os irmãos. Por isso que no primeiro, ele falou isso aqui, no versículo 1, não é? Que nós lemos. E todos os que amam ao Pai, que é Deus, amam também aos seus irmãos. Então, como nós vamos amar nossos irmãos? Através de Cristo, isto é, através da palavra. Cristo é o verbo divino. Cristo é a palavra. Eu vou amar meu irmão, compartilhando com ele o quê? Cristo. Vou amá-lo através de Cristo. E este mandamento, João diz no versículo 3, não é na realidade difícil. É muito simples amar desse jeito, né? Na realidade, não são difíceis. Obedecer a Deus não é difícil. Nós temos que guardar apenas este mandamento. Quem ama a Deus, ama o seu irmão. E o amor do irmão é compartilhar a palavra, compartilhar Cristo. E assim nós nos fortalecemos, até um dia chegarmos à estatura de Cristo. Quando todos tivermos consciência de que temos autoridade, que no nome de Jesus Cristo podemos pôr Satanás debaixo dos nossos pés. E quando chegarmos nesta estatura, quando todos souberem que no nome de Jesus Cristo nós podemos pôr Satanás debaixo dos nossos pés, Cristo virá. Porque nós somos pés de Cristo. E quando nós submetemos este inimigo debaixo de nossos pés, por causa da nossa fé, nós vencemos o mundo. Aí Cristo vai vir, né? É o que vai continuar aqui. Aqui, acho que é no 4, né? Pois todo filho de Deus pode obedecer-lhe, derrotando o mundo com a nossa fé. Conseguimos a vitória sobre o mundo. Já é um outro capítulo, né? Você veja aonde que vai este nosso tipo de fé. O tipo de fé do tipo de Deus, que obedece aos seus mandamentos. Os seus mandamentos não são difíceis. Resume-se apenas em 2 para nós. Que amemos a Deus e que amemos a nossos irmãos. E a forma de amar os nossos irmãos é compartilhar a palavra. E nesse compartilhamento nós vamos descobrir o poder da nossa fé. E com essa fé venceremos o mundo. No mundo, vamos deixar para depois, né? Onde estão as sugestões de Satanás? Nós vamos pôr tudo debaixo dos nossos pés. E vamos ser mais que vencedores, porque guardamos a fé que vence o mundo, no nome de Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração? Um outro momento a gente continua. Senhor nosso Deus, obrigado por essas palavras tão maravilhosas, onde temos a fé que vence o mundo. Obrigado por essa palavra, onde aprendemos a amar a Deus, guardando os seus mandamentos. Seus mandamentos não são difíceis. É amar a Deus e aos nossos irmãos. E amaremos nossos irmãos compartilhando a palavra, dividindo a palavra, passando a palavra, até que todos cheguem à estatura de Cristo e aprendam que tem autoridade para pisar a cabeça da serpente. E quando a serpente estiver debaixo dos nossos pés, Cristo virá. Porque nós somos os pés de Cristo. Senhor Deus, no teu nome, nós quebramos toda a força do inimigo, de enfermidade, espírito de morte, espírito de doença, espírito de pobreza, miséria, de dívida, espírito de tumores, de falta de ar. Saiam dos nossos corpos, no poderoso nome de Jesus Cristo.
Vocês têm que obedecer. Que diante desse nome, todos os joelhos se dobrarão no céu, na terra e no inferno. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós assumimos a nossa liberdade no teu nome, Jesus Cristo. Amém.